Olá, tudo bem? Eu sou a Maristela, da página Arte Maristela. Vamos mais uma aulinha aqui no canal. E na aulinha de hoje, vou mostrar como utilizar o marcador de expressão olhos fechados. Ele vem assim, no tamanho pequeno e no tamanho grande, tá? Então, você já encontra nos dois tamanhos no site. Então, é bem fácil de utilizar, você vai usar em bonequinhas, em bichinhos, em bonecos, né? E eu vou demonstrar aqui numa folha, né, de EVA de 2 milímetros. Eu vou começar aqui mostrando para vocês o tamanho pequeno. Então, você vai precisar de uma caneta, né, um marcador de texto, uma caneta permanente, preta, de ponta grossa e ponta fina, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês primeiro com a ponta fina, como que fica, e depois eu vou fazer aqui do lado com a ponta grossa, tá? Então, com a ponta fina, ó, você vai segurar bem aqui o marcador e vai fazer o risco assim, ó. E do outro lado, do mesmo jeito, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui um modelinho, tá? Você consegue fazer 4 modelinhos de olhinhos. E aí, ó, com o marcador da ponta grossa agora, com a caneta, né, de ponta grossa, você vai preencher todos os espaços, ó, com a ponta grossa. E já dá um efeito diferente aí no olhinho, né? Então, depende muito aí, se você quer um olhinho para uma boneca mais delicadinha, se você quer mais marcadinho, então você consegue fazer com as duas pontas, tá? E aqui o segundo modelinho, ó, a mesma coisa, vou colocar aqui, vou fazer primeiro aqui com a ponta fina. Então, ó, eu venho riscando a parte de baixo, depois eu só venho puxando aqui os cílios do lado. A mesma coisa aqui, faço inteiro na parte de baixo e depois eu venho riscando os cílios aqui, tá? Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, com a ponta grossa, então, eu quis fazer assim, mostrar com as duas pontas para vocês verem a diferença, né? Então, aqui, ó, mesma coisa, eu vou preencher. Dentro, né, ó. Todos os espaços. E vai ficar assim, tá? E aqui, o terceiro modelinho, olha só a diferença, esse dá bastante diferença, porque você vai riscar aqui com a ponta fina na parte de baixo. Vai ficar assim. E com a caneta de ponta grossa, você vai primeiro contornar com a ponta fina. Ó. E depois você vem preenchendo com a ponta grossa. Assim você consegue ter total cobertura aqui do olhinho, tá? As pontinhas aqui, ó, você marca bem. Fica bem bonitinho. E vai ficar assim, tá? E por último aqui, o quarto modelinho. Então, aqui, ó, seguro bem, ponta fina. Então, eu passo primeiro o traço embaixo, depois, ó, eu venho puxando aqui do lado. E fica bem diferente, né? Olha agora aqui com a ponta grossa. Então, a mesma coisa, eu vou contornar com a ponta fina. E
E depois eu venho preenchendo com a ponta grossa. E vai ficar assim, tá bom? Então, esse é o tamanho pequeno. E aí, você, depois, né, na onde você for usar, na peça que você for usar, você faz o nariz, faz a parte da bochecha, boquinha, tá bom? Então, aqui agora, eu vou demonstrar o tamanho grande. Então, o tamanho grande, eu vou fazer aqui, ó, do mesmo jeito, tá? Com a ponta fina, então, a mesma coisa. Ó, risco aqui a parte de baixo e venho puxando aqui, ó, desse jeito. E vai ficar desse jeito, tá? E aí, com a ponta grossa, esse dá uma diferença boa, né? Então, vou fazer a mesma coisa, ó, eu venho contornando com a ponta fina. Seguro bem para não sair aqui do lugar, ó. Fazer a mesma coisa aqui nesse. Contorno. Depois que você usar, né, se sujar aqui o marcador, é só você limpar com álcool acetona, tá? Um algodãozinho que sai tudo, tá bom? Então, aqui agora, ó, vou segurar bem e vou preencher aqui a parte de dentro. Então, você consegue trabalhar, né, com... Você tem os dois tamanhos, então dá para peças pequenas, peças médias e grandes também, né? Com esses dois tamanhos, você consegue fazer também peça média. E você pode aí utilizar das duas formas, tá? Então, fica bem legal, fica bem diferente, né? Você utilizar a ponta fina e a ponta grossa, tá? Então, aqui, ponta fina. Esse também, ó, você começa marcando aqui pela parte de baixo, e aí você, ó, puxa os cílios aqui, tá? Que é a mesma coisa, ó. E vai ficar desse jeito. E aí, com a ponta grossa, você vai contornar. Pode vir com a caneta grossa, ponta grossa direto. Mas eu acho que fica o acabamento melhor se você contornar antes. Você tem uma segurança mais que vai ficar certinho, né? Contornei. E agora eu venho aqui preenchendo. E a mesma coisa aqui do outro lado. Pode utilizar também a canetinha marrom, né? Desde que ela seja permanente, tá? E aí, você vai ter aí, ó, o olho bem marcadinho, né? Com a ponta grossa e mais delicado aqui com a ponta fina, tá? Agora, aqui o terceiro modelinho, aí esse aqui, ó, eu vou fazer só na parte de baixo,
ó, o risquinho na parte de baixo. E ele vai ficar assim. E aí, com a caneta, né, da ponta grossa, eu vou fazer o contorno. E, do mesmo jeito, fazer o preenchimento com a ponta grossa. Vem puxando assim, ó, fios longos, né? E fica desse jeito. E o quarto modelinho, também esse fica mais diferente ainda, né? Porque, ó, na ponta fina, você vai passar aqui o risco. Tem uma entortada aqui. O risco de baixo e vai fazer os cílios. Esse aqui ficou um pouquinho fora, tá? Mas aí dá pra vocês verem aqui, ó, como ele ficaria dos dois lados, tá? Aqui deu uma erradinha aqui. E aí, a parte com a caneta mais grossa, deixa eu segurar bem aqui. Aí, eu vou fazer o contorno. E agora, o preenchimento, do mesmo jeito. Prontinho, ó. Deixa eu terminar aqui. E aí, vai ficar assim, ó, bem diferente, né, um do outro aqui, certo? Então, vai ficar desse jeito, tanto a ponta fina quanto a ponta grossa, né? Olha a diferença aqui de tamanho. Então, esse aqui é o marcador de expressão olhos fechados, né? Tamanho pequeno e tamanho grande. E aí, eu trouxe aqui para mostrar para vocês na carinha, né? De uma bonequinha. Então, eu utilizei aqui esse gabarito aqui, ó, que é cabeça e cabelo de menina. Que ele vem assim com 11 modelinhos de cabelinho, né? De boneca, de menina. E tem o tamanho grande também, que aí ele vem 4 tamanhos de menino e 7 tamanhos de cabelinhos de menina, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês a diferença, né? Ó, então, o que eu queria mostrar, o olhinho aplicado, que é esse tamanho pequeno aqui, ó, eu usei a caneta ponta fina, certo? Ó, pra vocês verem como que fica nas cabecinhas, né? E outros gabaritos, outras bonequinhos que vocês podem estar utilizando. E aqui o tamanho grande, olha aí. Que bacana que fica. Então, eu utilizei aqui a ponta fina. Fiz o narizinho à mão livre mesmo e usei boquinhas aqui adesivas, tá? Que você encontra também no site. Então, esses gabaritos de cabecinha, né? Os marcadores de expressão, esse aqui são os olhos fechados, tamanho pequeno e grande. Você encontra no site, que vai estar aqui na descrição, né? No link. E também as minhas redes sociais. Espero que você tenha gostado da aulinha. Um beijo e até a próxima.